Ribeirão Preto leva o nome de um rio, um córrego. Já foi chamada de Entre Rios pelo fato de estar localizada entre os rios Pardo e Mogi Guaçu. Assim como outras tantas cidades brasileiras, as construções cresceram em torno desses corpos d'água, exatamente pela interdependência desses elementos. Aqui, explicitada pela relação entre seres humanos e a água. As cidades cresceram, progrediram, evoluíram e esqueceram de onde vêm seus nomes. Onde estão as águas que correm pelo território que nós ocupamos? Apesar de abundante, apenas 2,5% da água do planeta é doce. Desse total, cerca de 30% são águas subterrâneas e se localizam em aquíferos. Apenas 0,3% do total de água doce do planeta encontra-se na superfície, em rios, córregos e lagos. O Rio Pardo, ele nasce em Minas Gerais, no município de Ipuiuna. Tem uma extensão total de 573 quilômetros, sendo que desses, um pouco mais de 400 quilômetros é em terras paulistas. Nós estamos numa região do Brasil que é o Sudeste, né? É uma das regiões com uma densidade populacional, uma das maiores densidades populacionais do nosso país. Então, residem aqui na bacia do Rio Pardo um pouco mais de 1.200.000 habitantes. Então, são muitas pessoas que desempenham o seu trabalho, né, criam seus filhos, vivem aqui na bacia do Rio Pardo. E eu me pergunto, né, sendo educador do projeto Descobrindo as Águas do Guarani, quantas pessoas conhecem e sabem que residem na bacia do Rio Pardo e têm essa ideia de bacia hidrográfica, né, como essa observação da paisagem. E eu acredito que são poucas. E o que é uma bacia hidrográfica? Ela foi usado esse termo em relação a realmente uma bacia, né, que tem lá as bordas elevadas e um meio mais baixo. Se a gente pensar em comparar essa bacia com o nosso relevo aqui da nossa região, o que existe é justamente isso. Existem picos do relevo, né, os morros, as montanhas, e existem vales e planícies. E uma bacia hidrográfica ela é dividida em subbacias. Porque o Rio Pardo é o nosso rio principal da região. E o Rio Pardo ele está recebendo as águas de vários córregos e pequenos ribeirões aqui da região. E cada córrego, cada ribeirão, por exemplo, o Ribeirão Preto, um dos mais famosos da nossa região, forma, por sua vez, uma subbacia. E esses corpos d'água vão caminhando, né? Essas águas vão fluindo em função da ação da gravidade, e elas vão se encontrando em rios cada vez maiores, que vão desaguar, né, serem afluentes do Rio Pardo. E o Rio Pardo, por sua vez, ele é um dos grandes afluentes do Rio Grande. Todas as bacias hidrográficas vão se interconectando justamente em função dos corpos d'água que vão se encontrando,
né? E com algumas raras exceções, todos esses rios um dia vão desaguar no oceano, né? No nosso caso, o Oceano Atlântico. Então, a bacia hidrográfica ela é formada por todas as águas superficiais que correm nessa bacia e ela é formada também pelas águas subterrâneas, que correm escondidas no subsolo. No nosso caso aqui, a bacia hidrográfica do Rio Pardo, ela está sobre o aquífero, né? O sistema aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos do mundo, né? Então, nós vivemos e dependemos dessas águas subterrâneas na nossa localidade. Nós, aqui em Ribeirão Preto, na Bacia do Pardo, nós residimos sobre o aquífero Guarani, utilizamos as suas águas e causamos inúmeros impactos a ele. A maior parte das pessoas não sabe o que é um aquífero. Outra parte imagina que sejam grandes bolsões de água no subsolo ou rios subterrâneos totalmente desconectados com as águas superficiais. Por estarem ocultos, né, aos nossos sentidos, é compreensível, né, que grande parte da população não consiga ter a dimensão do que são os aquíferos, né, e da sua importância. Um aquífero ele é uma rocha que tem capacidade de armazenar e transmitir, né, circular a água nos seus espaços vazios e fornecer água para a população uma quantidade suficiente para o seu abastecimento. E como em qualquer lugar do planeta, a água subterrânea que está dentro dos aquíferos, ela está circulando. Então, a água ela entra na rocha aquífera, em regiões conhecidas como áreas de recarga, e depois ela sai também do aquífero por regiões conhecidas como áreas de descarga, em regiões onde afloram as nascentes e por onde os leitos dos córregos e dos rios são abastecidos. Então, a água está em constante circulação, né? A água superficial e a água subterrânea, ela é a mesma água. Os aquíferos eles desempenham inúmeras funções ao equilíbrio dos ecossistemas. Dentre elas, podemos destacar a função de descarga nos corpos d'água superficiais. No Brasil, cerca de 90% dos córregos e rios, né, da água superficial que temos no nosso país, ela se mantém na estação seca devido ao abastecimento, à alimentação pelos aquíferos. Então isso impacta não apenas na disponibilidade de água para a população, mas em toda a vida aquática e na vida terrestre também, né, de toda a margem do rio, os animais, a vegetação. Então, essa interconexão entre as águas superficiais e subterrâneas talvez seja uma das principais funções que os aquíferos desempenham para o ecossistema. O sistema aquífero Guarani ele se encontra sob a Bacia do Prata, grande parte da Bacia do Prata, que é um território original dos povos indígenas Guarani. Por isso ele recebeu esse nome, e ele se estende no subsolo de 4 países da América Latina, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, compreendendo mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de extensão. No entanto, o Brasil é o país que tem a maior área dele, e 90% das águas do aquífero Guarani são utilizadas pelo Brasil. E ainda o estado de São Paulo é o estado que mais extrai as águas do aquífero, né? Nós temos o maior número de poços no estado de São Paulo. E nesse contexto, a Bacia do Pardo ela tem uma importância muito grande, né? Por ter cidades como Ribeirão Preto, que são cidades de grande importância econômica, além, né, da utilização direta que a população faz dessas águas, né? Essas águas são utilizadas também para a irrigação, né, de toda a região aqui, né, da agricultura da região, utilizadas para a pecuária. E 50% das cidades da Bacia do Pardo utilizam as águas do aquífero Guarani. Praticamente metade dos municípios estão em área de recarga do aquífero. Então, a nossa responsabilidade, né, da população da Bacia do Pardo na conservação dessas áreas, que são muito especiais,
para toda a proteção do aquífero é muito grande, é essencial. A água está em constante transformação e movimentação na nossa atmosfera e na superfície terrestre. Ela também é um elemento transversal, no sentido de que ela perpassa as diversas atividades sociais, econômicas, e ela é essencial à subsistência da vida, à vida de todos os seres vivos. Nesse sentido, quando a gente pensa em fazer a gestão da água, é importante que a gente traga o conceito de integração, a gestão integrada dos recursos hídricos. Esse é um conceito que está bastante difundido e aceito pelos especialistas, gestores e até para os usuários de água. Mas o grande desafio é a gente transmutar esse conceito da teoria para a prática, em ações práticas de planejamento e de gestão. Como que a gente faz isso? É importante que a gente então faça a gestão desse recurso pensando também na gestão ambiental, e na gestão dos demais recursos naturais, e principalmente na gestão do solo. A política do solo, do uso do solo, da ocupação desse território, é de fundamental importância quando a gente fala da gestão integrada da água. Por exemplo, nessa localização que a gente está aqui de Ribeirão Preto, que é a Zona Leste, é uma importante área de recarga do sistema aquífero Guarani. E quando a gente pensa, então, na ocupação desse solo da cidade, a gente precisa estabelecer quais regiões, quais localidades devem ou não ter a ocupação, né, expansão urbana, a ocupação pela população e pelas atividades econômicas também nessa bacia hidrográfica. A água é fundamental às nossas vidas, à manutenção dos ciclos e fluxos biológicos, e aos serviços ecossistêmicos. Por isso é muito importante que na gestão integrada da água não seja desassociada a gestão dos mananciais superficiais e subterrâneos. Afinal de contas, a água é tudo e está em todo lugar. Frente às questões que envolvem as crises ecológicas, é comum nos sentirmos angustiados e impotentes. No entanto, há ações que contribuem efetivamente para a mudança desse cenário, como conversar e informar o maior número de pessoas possível sobre o assunto, fazer o uso sustentável da água em nossas casas e locais de trabalho, ensinar as novas gerações a terem um contato mais profundo com esse elemento tão precioso. Ao conhecer melhor os problemas e aprender como colocar a mão na massa e fazer diferente, podemos pôr os aprendizados em prática no nosso dia a dia. O projeto Renascente, Renascer a Nascente, começou em 2018, final de 2018. Ele nasceu através de um grupo de pessoas, né, que participavam de um projeto, que participam de um projeto agrícola aqui no sítio, que é o Sítio Santa Fé, né, que está situado no interior paulista, na cidade de Cravinhos. E a gente percebeu, né, dentro do nosso território, dentro do sítio, essa área que no passado, através, né, de pessoas que viram esse lugar há algum tempo atrás, que realmente era um local que tinha muita água, muito afloramento de água, e que pela decorrência da prática agrícola, né, no seu entorno, principalmente na transição da cultura do café para a cana-de-açúcar, foi quando eles começaram a ter muita movimentação de terra e preparar esse ambiente para a cultura da cana. Muitas nascentes foram assoreadas, e este local foi um destes, né? Então teve um assoreamento dessa nascente e não se via mais esse afloramento, a água presente mesmo aqui, né? Junto disso também teve uma série de queimadas, que também é vítima assim, da questão mesmo, né?
da cultura praticada em larga escala, que às vezes também tem esses incêndios e que afetou também esse local. E aí a gente começou a falar muito sobre isso, né? Plantar água, porque a gente sabia que água e planta têm uma relação muito próxima. E nós começamos a acreditar mesmo que fazendo esse plantio, mesmo que pequeno, né, de uma maneira bem participativa, uma área de inclusão permanente, trazer as pessoas para ajudar, né, e também ter esse cuidado, né, essa consciência de que todos nós fazemos parte de uma mesma casa em comum, né? E ao longo dos anos, né, plantamos muita semente, muitas árvores, e pouco tempo a gente já vê alguns primeiros resultados, que a água realmente voltou a aflorar neste local. Junto da água também nós podemos ver uma diversidade de pássaros, abelhas nativas, pequenos, né, bichinhos a começar a visitar mais esse local, porque começou a criar condições, né, não só para a gente vir apreciar, né, uma paisagem realmente que vem se reestruturando, mas também favorecer para que todas as formas de vida que aqui habitam também venha viver neste local. E a gente utilizou o que a gente chama de reflorestamento agroflorestal. A gente pega um pouco alguns princípios dessas práticas agrícolas que nós utilizamos aqui no sítio para produzir alimento, e nós tentamos fazer uma tradução, uma leitura disso para também pensar reflorestamento e o cuidado, né, com as nascentes. E a gente vê que, na verdade, tudo faz parte de uma coisa só, né? Todas as águas, o que a gente está vendo aqui aflorando é só uma pequena parte do que está acontecendo lá embaixo, né? Dos lençóis, dessa água subterrânea e desse olhar mais sistêmico de entender o território, a propriedade e como a gente criar ações reais que também estão sendo pensadas com cuidado com a água, de pensar formas de agricultura mais agroecológica, sem uso de insumos químicos, até a maneira como nós usamos essa água e devolvemos, né, nas nossas casas. Ribeirão Preto está localizado em cima do aquífero Guarani e tem uma extensa área de recarga. Além de obter um conhecimento sobre nossa geografia, devemos saber a forma que a água se expressa no território, que facilita pensarmos em formas e ações regenerativas de coexistência com esse elemento sagrado para a vida. A ação de plantar a água, que brota para fora da terra e permanece abraçada com as raízes das plantas em seu curso extenso através do território, pode beneficiar uma cadeia imensa de seres vivos quando cuidada, e chegar até o oceano para iniciar novamente seu ciclo. Cuidarmos de nossas cidades é também cuidarmos de nossas águas.